E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caveira Tech. Meu nome é Guilherme e nesse vídeo nós vamos falar sobre o processo eleitoral brasileiro. Então é um vídeo sério, vai demorar, eu acho que ele vai ser um pouquinho longo porque nós vamos falar bastante coisa, não vai ser uma análise por cima, né? E nós vamos discutir a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro, né? O processo é seguro ou não? E aí você vai descobrir durante esse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo de opinião, né? Não é minha opinião, é seguro ou não. Não, é um vídeo que eu vou apresentar fatos, vou apresentar dados de auditorias, vou falar sobre o processo, né, eleitoral, desde da instalação das urnas até o voto, até a transmissão desses votos para uma central. Tudo baseado em documentação, coisas que eu já estudei sobre o assunto, né? E isso do ponto de vista de um profissional de segurança da informação que sou eu, porém sem ter aquele viés da autoridade, né? Não é porque eu estou falando que é certo, não é porque eu sou um profissional de segurança da informação que o que eu estou falando é certo. Não, eu estou falando do ponto de vista de qualquer pessoa que realmente pegar e estudar, saber sobre sistemas computacionais, saber sobre segurança da informação, todo mundo vai falar a mesma coisa, beleza? Não sou só eu que vou falar isso. Então vamos lá, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou relatar, vou apresentar fatos, vou mostrar a vocês como que funciona o processo eleitoral do ponto de vista da urna eletrônica. E aí na segunda parte eu vou fazer um tutorial para vocês como fraudar as eleições no Brasil. Então assim, já adiantando, né, o processo eleitoral brasileiro não é seguro, nem um pouco na verdade, né? Lógico que para se fraudar eu vou fazer esse tutorial, mas eu não consigo, né, fraudar, porque eu não tenho esse poder de conseguir isso. Precisaria de uma organização muito bem estruturada para conseguir fazer essa fraude. Então não seria algo trivial, algo fácil de se fazer, beleza? E aí na terceira parte eu vou expressar minha opinião, né, sobre se eu acho que se vai ser fraudado ou não. É a única parte que eu vou expressar a minha opinião. Mas de resto, eu vou mostrar, né, todo o resto do vídeo vai ser baseado em fatos, em coisas reais, coisas concretas, né? Não tem nada de opinião, nada de achismo, nada disso, tá certo? Lembrando também que esse vídeo aqui não é uma apologia ao crime, né? Não quero que as eleições sejam fraudadas, muito pelo contrário, eu quero que o processo eleitoral brasileiro seja, né, seguro, né? Inclusive esse vídeo é para isso, para que possa alertar mais pessoas e para exercer uma pressão nas autoridades para que seja mudado algumas coisas para deixar o processo mais seguro, né? Aliás, também no vídeo, no final, eu vou falar o que deveria ser feito para o processo ser mais seguro, tá certo? São atitudes simples que poderiam ser tomadas que deixaria tudo muito, muito mais seguro mesmo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar apresentando os fatos, né? Primeiro, falando como é que o processo funciona, quais são os dispositivos de segurança, o que existe de segurança, né, de implementado já, o que já foi achado de vulnerabilidade, o que já foi corrigido, e aí a gente poder desenvolver em cima disso. Bom, o primeiro fato de todos, né? Não existe sistema de informação, sistema computacional 100% seguro. Isso é um fato, não existe e nunca vai existir, né? É impossível você matematicamente provar que um sistema é 100% seguro ou não. Então nós estamos falando do ponto de vista da lógica matemática. Então se alguém falar assim, não, um ministro lá do TSE falar, isso aqui é seguro, é mentira dele, porque não tem como ele atestar isso, né? Nem ele, nem ninguém, né? Você pode pegar o cara mais inteligente do mundo, formular uma teoria ali, matemática, e ele não vai conseguir provar isso.
entendeu? Não tem como. Então esse é o primeiro fato. Não existe sistema computacional 100% seguro. Você consegue provar que uma determinada falha não existe, ou que uma determinada falha existe, mas uma determinada falha. Você não consegue provar que um sistema inteiro não tenha nenhuma falha. Isso você jamais vai conseguir provar, né? Então, tendo esse primeiro fato em mente, a gente já desmonta toda a narrativa, né, de que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. Não é. Ainda mais que ele é baseado em software, né? Mas nós vamos chegar lá. E aí, então, como é que funciona, né, o processo da eleição? Como que funciona a urna? Quem que tem acesso a isso, né? Então, assim, é um número muito restrito de pessoas que têm acesso ao software da urna. Ele não é um software aberto, que qualquer um pode ir lá e ver a qualquer momento, né? Existem auditorias periódicas, mas por um espaço muito curto de tempo, né, que eles abrem para algumas organizações auditarem a urna. Então dá para descobrir algumas coisas, melhorar nesse processo, mas é um espaço muito curto de tempo e você nunca sabe se foi encontrado tudo ou não, né? Não tem como você garantir que foram encontradas todas as vulnerabilidades. Só algumas, as mais fáceis inclusive, né? Porque o pessoal tem pouco tempo para auditar isso. Enfim, o software é desenvolvido pelo TSE. A urna é desenvolvida por empresas de hardware, né? Tudo isso bem fechado. E esse software, ele é carregado na urna. Acontece o seguinte: o primeiro dispositivo de segurança que tem é que você garantir que o software que vai ser instalado na urna é o software que foi desenvolvido pelo TSE, né? Então existe uma chave dentro da urna pré-programada na BIOS, que verifica, né, se o software que vai ser instalado na urna realmente é aquele que foi aprovado pelo TSE. Se não for, não aceita. Então isso aí é um dispositivo de segurança. Esse dispositivo, ele atesta a integridade do software instalado na urna. Integridade é um dos pilares da segurança da informação. Nós vamos falar sobre os outros dois pilares em breve. Então esse é o primeiro dispositivo de segurança da urna. Requerer que o software instalado nela seja realmente de autoria do TSE e que ele não tenha sido modificado por terceiros. Beleza? Qual que é o segundo dispositivo de segurança da urna? É a confidencialidade. É a confidencialidade do voto, né? Sempre que você vota, esse voto ele é armazenado na urna de maneira embaralhada ali, né? Ele não é armazenado de maneira seguida nem nada. Então, assim, primeiro voto, segundo voto, terceiro voto. Porque se fosse assim, você poderia comparar, né, as pessoas que votaram naquele dia, o horário que as pessoas votaram, e ver quem é que votou e quem, né? O primeiro voto foi o Joãozinho aqui que votou, vamos ver quem que foi. O primeiro voto foi para quem? O primeiro voto foi pro Bolsonaro, né? Então você consegue descobrir, quebrar a confidencialidade do voto. Porém a urna, ela tem esse dispositivo de segurança que garante a confidencialidade do voto. Já foi atestado há alguns anos atrás, não me lembro ao certo, numa auditoria, que essa confidencialidade poderia ser quebrada, né, pelo professor Diogo Aranha, né? Ele encontrou uma falha que os votos eles eram armazenados de maneira embaralhada, porém esse código de embaralhamento ele era baseado no tempo, né? A seed, que a gente fala do criptográfica, de geração da hash, era usado o tempo, né? Então você conseguia inferir o tempo que aquele voto foi armazenado através de brute force. Mas beleza, isso aí é detalhe técnico, eu não vou entrar muito nisso. Então já foi encontrada uma falha nisso, porém já foi corrigido. Mas isso não indica que não existam outras falhas, né, que comprometam a confidencialidade. Por enquanto parece que está tudo ok.
Então, mas você já entendeu como que não pode ser seguro, não dá para ser seguro? Porque é necessário uma auditoria muito, muito maior para saber se é ou não, né? Porque você já foi encontrado uma falha, o que garante que não exista outra? Não dá para garantir, né? Mas beleza, esse é o outro dispositivo de segurança da urna. O próximo dispositivo de segurança é a integridade das informações, né? Que vão ser... Aliás, é a confidencialidade do software que está instalado na urna. Porque o técnico ali antes do dia, um pouco antes da eleição, vai e carrega a urna, né, com esse determinado software. E esse software está criptografado dentro do cartão, um cartão de memória, né? Não é um SD card, mas é um cartão que tá o software lá dentro, ele é carregado para dentro da urna, né? E já foi provado na auditoria em 2007 que você conseguiria quebrar, né, essa confidencialidade desse software, porque as chaves criptográficas estão hard-coded, ou seja, elas estão dentro do próprio software, e você, através de técnicas de engenharia reversa, você consegue quebrar isso. Então essa chave, por exemplo, ela conseguiu ser recuperada pela Polícia Federal, que era uma das equipes, né, que participavam na auditoria, e outra turma lá também, que é a turma do professor Aranha, também conseguiu, já tinha teorizado isso bem antes, que daria para quebrar isso, e eles também conseguiram, através de outra técnica lá. Na verdade foi um descuido do TSE. Beleza, então já foi provado que esse dispositivo de segurança existe, porém ele pode ser quebrado também, né? O próximo dispositivo de segurança da urna é quando se tem a transmissão dos votos, né? Então todo mundo votou no Brasil todo, e tem a central lá das eleições, que fica o pessoal do TSE, fica o pessoal do TSE contabilizando os votos. Então eles recebem os votos das urnas do Brasil inteiro e fazem as contas ali para ver quem que teve mais votos ou não, faz as contas do total dos votos, né? E aí é um dispositivo de integridade, ou seja, que garanta que todos os votos na urna local, né, são os mesmos votos que vão ser contabilizados no servidor central. E como é que funciona isso? Simples, a urna, na hora que você fecha ela, ela emite um boletim, né, de urna, fala, ó, aqui teve 5 votos para um, 5 votos para outro, 6 votos para outro, 10 votos para outro, né? Cada urna tem seu boletim, né? Então aí é fácil de você verificar se realmente houve se há integridade, né, das informações que estão na urna local e na contabilidade lá no central, né? Então você consegue a qualquer momento auditar isso, beleza? Então essa é a parte mais segura da urna, que é a parte de transmissão dos dados, né? Que com certeza você consegue auditar isso, porque só você pegar uma urna, quantos votos tem lá dentro? Lá na central tem o mesmo tanto de votos? Não. Ah, então tá errado, alguma coisa errada aconteceu, vamos recontabilizar os votos, né? Então isso aí atesta a integridade das informações que estão sendo trafegadas, beleza? Só que aí vem um detalhe, né? Será que aquelas informações que estão na urna são corretas? A gente já viu que vários dispositivos de segurança, né, podem ser quebrados nesse processo antes da transmissão dos dados. A transmissão do dado, tá beleza, tá ok, não precisa nem mudar nada, né? Porém, como que a gente atesta que aqueles dados da urna, que o software da urna não foi mexido, né? E agora vai para a segunda parte do vídeo, como de fato fraudar as eleições, como fazer isso na prática, tá certo? Então eu vou criar 2 cenários em que isso pode acontecer, né? E que realmente organizações poderosas podem colocar isso na prática, tá certo? Então assim, não vai ser trivial, não vai ser fácil, não é qualquer um, porém é possível, né?
E se é possível é porque não é seguro, e se não é seguro é porque alguma coisa tem que ser feita. A gente vai falar o que tem que ser feito mais à frente no vídeo. Enfim, o primeiro cenário, que eu acho o mais difícil de acontecer, é o mais difícil de ser executado, porém eu acho que é o mais plausível e é o que pode realmente acontecer, beleza? Que seria uma interferência externa na eleição brasileira de algum outro estado, né? Não creio que uma organização privada teria interesse nisso ou poderia fazer isso sozinha. Então teria que ter um estado em cima disso para conseguir interferir nesse processo, né? Principalmente um estado grande, por exemplo, China, Rússia, Estados Unidos, Israel, né? São países que realmente possuem o know-how para fazer isso, tá certo? Japão, bem que o Japão ele não tem uma inteligência muito ativa no mundo, né? Então é um país poderoso, né? A Alemanha também é um país poderoso, porém eles ficam meio neutros quanto a isso, né? Mas é muito plausível que China, Rússia e Estados Unidos consigam, e Israel consigam efetuar um ataque assim. E como que funcionaria esse ataque? Vamos lá, a gente falou que o software, né, existem dispositivos de segurança que não deixam você modificar o software, não deixa você colocar um software malicioso na urna, né, um software mal intencionado que quando você vota numa pessoa, na verdade esse voto vai para outra. Só que umas coisas são negligenciadas nesse processo. A gente fala muito do software e o hardware da urna, porque quem comanda tudo no final das contas é o hardware. O software só transforma ações humanas em impulsos elétricos ali no hardware, né? No final quem manda é o hardware. E quando eu estou falando de hardware, mais especificamente, eu estou falando do processador da urna. Então isso já foi provado, aconteceu alguns casos já no mundo em que processadores foram produzidos com backdoors, né? Ou outros dispositivos de hardware, por exemplo, em smartphones chineses e tudo mais. Então seria muito possível, muito plausível que a inteligência de alguns países tenham infiltrado no TSE alguns agentes, né? E que eles conheçam todo o processo de fabricação da urna, toda a parte de licitação, não sei o que, e consigam manipular isso de alguma forma para que o software da urna, o hardware da urna, o processador da urna, seja fabricado, né, por um fabricante de hardware, e que aquele agente, né, aquele estado consiga tomar controle sobre aquele fabricante. Não precisa ser o fabricante todo, mas, por exemplo, o projetista daquele processador específico, né? Então talvez com uma ou duas pessoas que ele consiga corromper ali dentro, ele consiga modificar alguma coisinha no projeto do chip, de fabricação do chip, e esse chip seja fabricado, né, com instruções maliciosas. Então o software tá ok, tá tudo beleza, tudo bonitinho, todo mundo vai lá, digita o voto. Só que aí quando o voto chega lá no processador, o processador vai computar esse voto e vai guardar ele na memória. O processador tem uma instrução escondida ali dentro do processador, no hardware mesmo, né, que fala, ó, quando chegar um voto aqui para tal pessoa, sei lá, 50% desses votos vai para outra pessoa. Isso é muito possível de ser feito, na verdade é bem fácil de ser feito, se você tiver controle sobre uma fábrica de processador. Isso é muito fácil de ser feito. E a única maneira de se detectar isso seria através de uma auditoria, né, testando ali, né, vamos votar em 10 votos num, 10 votos no outro, e vamos ver quanto que vai ter no final aqui, né? Só que podem ter dispositivos, né, dentro desse processador de proteção contra essas auditorias.
Então o processador pode ter instrução de funcionar essa falha, de ter essa falha, somente no dia da eleição, em determinados horários, ou com determinados comportamentos da urna, né? Só depois de 100 votos que você começa a errar, né? Então, pode ter vários dispositivos de segurança que deixam muito difícil disso de ser detectado numa auditoria, tá certo? Então esse é o primeiro cenário. Para mim é muito plausível que aconteça isso. Existe sim um interesse, né, em manipular a eleição num país, um interesse econômico de outro país manipular a eleição em outro país, né? Então a gente vê isso o tempo todo: Rússia, Estados Unidos, China, Estados Unidos, né? E por que não o Brasil? O Brasil é uma potência mundial, um dos maiores países do mundo e um dos maiores parceiros comerciais da China, por exemplo. Não estou acusando a China de fazer nada, né? Mas para eles provavelmente teriam vantagem de ter um grupo político ganhando e outro perdendo, né? Talvez alguma barganha, alguma coisa ali. A gente nunca sabe o que tem, né? As coisas que acontecem nos bastidores a gente não sabe. E nesse cenário precisariam de poucas pessoas para dar certo. Então seria um negocinho bem fechado, seria a agência de inteligência de um país estrangeiro conseguindo infiltrar um agente no TSE, um ou dois agentes no TSE que tem um cargo alto lá dentro, e conseguir também infiltrar um ou dois agentes num fabricante de hardware que possam modificar o projeto desse hardware para que ele seja fabricado em massa e as urnas sejam produzidas, né, com esse backdoor aí. Então, só com essas 3, 4 pessoas aí que você consegue corromper e infiltrar, você consegue produzir milhares de urnas que vão ser espalhadas no Brasil todo e você consegue influenciar uma eleição nacional tranquilamente, tá certo? Então esse é o primeiro cenário. É um negócio meio, se você parar para pensar, é assustador. E com certeza, se esse sistema existisse nos Estados Unidos, com certeza teria algum país tentando fazer isso. No Brasil, já não sei se vale tanto a pena, né? Mas com certeza, se o sistema eleitoral brasileiro fosse nos Estados Unidos, essa tentativa seria, sem sombra de dúvida, ia ter isso. Algum outro estado ia tentar fazer isso, beleza? Tanto que os Estados Unidos nunca vai adotar esse sistema igual o nosso, nunca, né? Porque lá o negócio é levado a sério, ao contrário daqui, que é levado na base da política, né? Um monte de juiz, um monte de procurador, não sei o que, falando que o negócio é seguro, quando na verdade não é, sendo que eles não sabem nada disso, né? Então vamos para o segundo cenário. O segundo cenário poderia ser executado por uma organização também bem organizada, porém seria algo menos sofisticado, né? Também seria algo difícil de fazer, porém não tão mirabolante quanto você modificar todo o processo de produção de microchips, né? De processadores. Então como que seria esse segundo cenário? Seria você, alguns dias antes, ter acesso ao software da urna, né? Seja através de algum agente infiltrado no TSE novamente, né? Ou alguém roubando uma urna, ou um software, ou um cartão que tem esse software, e esse software ser auditado ali incansavelmente até que seja encontrada uma falha, igual já foi encontrada na última auditoria de 2007, em que o software conseguiu ser modificado e colocado na urna e a proteção não funcionou, né, para que o software seja modificado. Então, no link que eu vou deixar aí na descrição sobre a entrevista, o pesquisador ele descreve bem como isso foi feito, através de modificando bibliotecas e tudo mais, que não estavam sendo checadas se elas estavam íntegras, né? E eles corrigiram essa falha já de execução de código. Ou seja, os caras conseguiram realmente mudar o software da urna, instalar um novo software e conseguiram simplesmente fraudar, né, a urna. Eles fraudaram a urna.
Foi provado, eles conseguiram fraudar a urna. Eles corrigiram essas falhas que esses pesquisadores, o TSE corrigiu para esse ano, essa falha que eles encontraram. Mas é aí que entra, quem garante que não existam outras falhas? Eles tiveram uma semaninha só, né, para auditar aquilo, né, e de uma maneira muito restrita, muito fechada. Se você rouba isso e junta um grupo de hackers muito fodas, provavelmente eles vão encontrar alguma falha para que seja modificado o software e ele seja inserido na urna de maneira fácil, que ninguém descubra, certo? E aí seria você espalhar agentes no Brasil todo, né? Então esse cenário ele seria muito mais plausível em eleições regionais, porém também possível em uma eleição nacional, né? Então seria você espalhar agentes no Brasil todo, que esses agentes, né, que fazem esse carregamento da urna antes da eleição, o software da urna, e em vez do cara carregar o software original, ele carregar o software falso, né? Então uma pessoa consegue carregar diversas urnas, né? Até 50 urnas, foi o que disse o pesquisador. Então você coloca isso aí, uma quantidade significativa de agentes espalhados pelo Brasil, carregando cada um 50 urnas, você consegue aí modificar uma quantidade considerável de votos e sim influenciar uma eleição regional e até mesmo nacional, tá certo? Então é isso, são dois cenários plausíveis que realmente podem acontecer e podem estar acontecendo, né? Quem garante que não está acontecendo? E assim, qual que é a minha opinião? Eu acho que não vai acontecer isso, né? A gente tem relatos e tudo mais, mas podem ser apenas bugs, né, da urna. E vão existir bugs, sim, né? Então, concluindo, a possibilidade de fraude é real, existe, pode ser executado sim por agentes poderosos, né, por organizações que realmente têm um poder para fazer isso, porém não é algo fácil, beleza? E o que dá pra gente fazer, né, para resolver isso? E é muito simples os passos, né? Então o que a gente percebe hoje? Quais são as reais falhas da urna? A falha é que a gente tem que confiar no TSE, né? Então existe um negócio que se chama segurança por obscuridade, né? E é o que o TSE utiliza. Ele esconde o hardware da urna, ele esconde o software da urna, ele esconde tudo da urna, esconde o processo, ele esconde tudo, né? E a gente tem que confiar nos agentes do TSE. Então a segurança ela está baseada nas coisas que estão escondidas e estão baseadas nos agentes do TSE, né? Então se tiver um agente malicioso, você já acaba com a segurança. E como que a gente acabaria com isso? Simples, abrindo o código da urna, né? Deixando tudo open source, tudo, não só o software, mas todo o processo de votação, todas as estruturas de dados que estão sendo utilizadas ali, todos os processos criptográficos e inclusive deixando open source todo o hardware utilizado na urna, né? E deixar isso disponível para auditoria 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, né? Para que qualquer pessoa, né, possa chegar lá, pedir uma cópia disso, né? Lógico, uma pessoa que seja capaz de fazer isso, né? Não precisa entregar para qualquer um, senão não vai ter dinheiro no mundo que dá para você ficar criando urna para auditar, né? Mas a pessoa provando que ela é capaz, que ela tem algum conhecimento daquilo, que a pessoa chega lá, quer uma urna para auditar, e fica um mês com isso, auditando isso, beleza? Qualquer pessoa o tempo todo, acabou. A partir daí vão ser encontradas falhas. E à medida que forem sendo encontradas falhas, essas falhas foram sendo corrigidas, né? É lógico que tem que ter um controle, né?
dos bugs encontrados e tudo mais. E aí eu tenho certeza que ia achar tanta coisa errada, mas tanta coisa, os caras iriam ser obrigados a suspender os processos de votação e colocar outra coisa provisória no caminho até que fossem encontradas, fossem corrigidas as falhas principais, né? Mas de qualquer maneira, como eu disse, nunca vai ter como você corrigir todas as falhas de um sistema computacional, né? E aí, como que eu garanto a integridade dos votos da urna, né? Se o que as pessoas votaram mesmo, aqueles votos realmente foram aqueles que são armazenados na urna, né? Porque falta isso, não existe essa verificação de integridade. Então, essa é a maior falha de todas, né? Não só as vulnerabilidades da urna, você poder modificar o software e tudo mais, mas a maior vulnerabilidade de todas é você não ter como auditar os votos. Você não tem como auditar os votos, não existe a integridade dos votos, né? E a única maneira de ser feito isso é você descolando isso do software, né? Então, não tem como você ter um processo de votação 100% seguro só baseado em software. Você tem que passar isso pro papel, né? Então, é a solução simples. Você garante a integridade dos votos. E quando a gente fala isso, pessoal, muita gente confunde. Acha que você vai votar, vai sair um papel, vai imprimir, você vai pegar isso e levar para casa. Não, você não vai nem relar nesse papel, né? Você vai digitar ali o seu voto, vai ser impresso um papelzinho lá, que vai ficar ali dentro de uma urna de vidro, né? Você vai conferir no papelzinho se realmente aquele papelzinho tá igual ao seu voto, né? Ó, votei aqui no Lula, tá ali, ó, beleza, tá o voto do Lula ali. Foda, né? Tem que votar no Lula, mas tá o voto do Lula ali. Confirmei, esse papelzinho cai para dentro de uma urna, né? E depois disso, se alguém quiser, se algum partido pedir, algum candidato, pode ir lá e fazer essa recontagem dos votos, né? E comparar, né, com a urna de papel e a urna eletrônica. Pronto, aí você garante a integridade dos votos. Então, sim, são duas atitudes simples de serem tomadas: a adoção do voto impresso, né, e a abertura do código e do hardware da urna eletrônica para que isso seja auditado de maneira exaustiva. Então ajude a compartilhar isso. Se você quiser, você pode baixar e mandar isso pro WhatsApp pro pessoal, a espalhar essa informação, né? E mostrar num ponto de vista cético, num ponto de vista científico, num ponto de vista real mesmo, né? Não inventando teoria da conspiração, nem mil e uma coisas. Digitei e apareceu não sei o que, terminou o voto. Não. Saindo disso, indo para uma coisa real, né? Que existe sim o perigo real de fraude nas eleições. E eu mostrei aí como fazer. Tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, canal Caveira Tech no YouTube. Dê like no vídeo e compartilha isso exaustivamente. Valeu, pessoal!